Bem-vindo à nossa quarta aula do curso de Direção de Fotografia para Curtas-Metragens. Na aula de hoje veremos sobre enquadramentos. Conheceremos os planos com relação à distância do nosso personagem, planos em relação à altura do ângulo que nós vamos trabalhar e planos em relação ao lado do ângulo que vamos trabalhar. Todas essas nomenclaturas elas são importantes para ter uma comunicação assertiva com a equipe, para que todos entendam o que está acontecendo. E no final da aula eu vou falar um pouco sobre algumas ferramentas para poder facilitar essa comunicação entre a equipe. Olá, bem-vindo à nossa quarta aula de direção de fotografia para curtas-metragens. Hoje eu vou falar de um conceito muito importante, que é planos e enquadramentos. Enquadramento nada mais é do que colocar o nosso assunto dentro de um quadro. No nosso caso, o frame. Ele pode estar mais distante ou mais próximo da câmera. E é justamente essa distância que vai definir o nosso plano. Veremos agora um pouco dos nossos planos que podemos trabalhar em enquadramentos. Para os planos, a gente tem que sempre considerar a distância que a gente vai estar do nosso assunto. No caso, nós teremos o nosso assunto, nosso ator aqui que está esperando. O primeiro plano que nós vamos falar é justamente sobre o plano geral, que ele vai ambientar o nosso personagem aqui, o nosso ator, em todo um local. Ele vai situar o local onde é que o personagem está inserido. Aqui no caso a gente está numa quadra de futebol, nem eu, nem o nosso colega jogamos bola, mas a gente veio aqui que tinha bastante espaço para poder trabalhar e vocês poderem entender essa relação de planos. Então, vou pedir para o nosso colega afastar um pouquinho mais aqui. E quanto mais afastado a gente vai ter um plano geral. Também é chamado de geralzão, né, no popular. Alguns diretores eles têm outras definições de planos, né? Então, se for um plano muito aberto, muito afastado, a câmera muito afastada do assunto, ele pode ser chamado também de grande plano geral. Isso é muito para poder determinar a distância entre o assunto e a câmera. O próximo enquadramento que nós vamos ver é o plano inteiro. Pegamos o nosso personagem por inteiro, do pé à cabeça, sempre dando uma margenzinha para baixo e para cima para poder melhorar o nosso enquadramento. É o tipo de plano que nós temos que dá para ver todo o corpo, toda a movimentação corporal, linguagem corporal do personagem. E aproveitando, como eu estou junto com o personagem, isso também é um plano conjunto, porque tem mais de um personagem enquadrados. O próximo plano que nós vamos ver é o plano americano. É um plano que vai enquadrar da coxa até a cabeça o nosso personagem. Esse plano recebeu esse nome devido ao grande uso em filmes de faroeste americano. Então você tinha esse enquadramento, podia ser de costas ou de frente, e você pegava todo o personagem, mais o coldre, a arma, o revólver, para poder gravar a ação de bang bang. Nosso próximo plano é o plano médio. Ele vai cortar metade do nosso assunto, metade do nosso personagem, e ele vai da altura da cintura até a cabeça do nosso personagem. Esse plano diminui um pouco da linguagem corporal, já que ele não pega o corpo inteiro, e ele vai dar uma proximidade maior do assunto com a câmera. Ele vai dar uma ênfase maior ao que o personagem está falando. Outro plano que nós temos é o primeiro plano, que é o corte que vai da altura do peito até o final da cabeça. Esse plano dá um tom ainda maior de seriedade ao que o personagem está falando. Não é à toa que alguns telejornais, jornais e reportagens, eles são sempre gravados em primeiro plano. E, para finalizar, nós temos o enquadramento de primeiríssimo plano, que vai fechar justamente na região da cabeça, do queixo até o final da cabeça. Alguns cineastas dizem que esse enquadramento começa acima do ombro. Esse enquadramento ele vai justamente passar
a carga emotiva que o personagem está sentindo naquele momento. Não necessariamente esse plano precisa ser frontal, mas você cria toda a atenção da cena para o rosto do personagem. Então, toda a carga emotiva que ele tiver vai estar passando para o espectador. E, finalizando, nós temos o nosso plano detalhe. Ele é um plano que não necessariamente você vai pegar uma pessoa, mas parte dela ou de um objeto ou um objeto por inteiro. Nós podemos fazer um plano detalhe do nosso microfone ou de algum outro objeto ou assunto. Esse plano é muito utilizado para dar a sequência narrativa, ou seja, para contar em imagens a história que está acontecendo. Exemplo clássico quando a gente tem alguma cena que tem alguma arma, ou um personagem que vai pegar alguma arma, você vai ter um plano detalhe daquele objeto, daquela arma, para o espectador saber que vai haver alguma ação, alguma cena de violência com a arma. Próxima categoria de planos que devemos saber para fazer o nosso enquadramento é o ângulo de vista em relação ao nosso assunto ou ao personagem. Então a câmera vai estar posicionada no ângulo para gravar o nosso personagem. Não é mais a distância que nós vamos ter essa relação. Então, esse plano aqui é um plano zenital. A câmera ela está apontada como se estivesse no teto do nosso quarto, do nosso ambiente, da nossa casa. Ela vai estar apontada diretamente para baixo, na vertical, criando essa sensação que nós estamos vendo agora. Estamos no plano plongée, do francês mergulho. A câmera dá uma sensação de mergulhar em cima do nosso personagem. Ou seja, ela é uma câmera que está mais alta, também chamada de câmera alta, e está posicionada para baixo, apontada para baixo. Este tipo de plano dá uma sensação de superioridade do espectador ao assunto que ele está vendo, que está assistindo. Então, dá a sensação ao espectador que eu sou inferior a quem está me vendo. Este é o plano com relação ao ângulo de vista que a gente chama de normal. Então, o espectador está alinhado, está na mesma direção que o personagem. Mais ou menos na altura dos olhos, na mesma direção. A câmera não está nem apontada para cima, nem apontada para baixo. Então, dá a sensação que o personagem e o espectador estão no mesmo nível. Estão no mesmo grau na mesma altura. Não está nem inferiorizado, nem superiorizado. Este plano é o plano contra-plongée, também chamado de contra-mergulho. Ele vai ter a câmera mais baixa, também pode ser chamado de câmera baixa, apontado para cima. Este tipo de plano, ele dá uma sensação de superioridade para quem está sendo gravado, em relação a quem está assistindo. Ele é muito utilizado para gerar a sensação de grandiosidade de algum personagem no cinema. Este plano que estamos vendo é o plano contra-zenital. Ele é um plano contra-zenital. Ao invés da câmera estar apontada de cima para baixo, ela está apontada de baixo para cima, como se a câmera estivesse no chão, apontada para o teto. Este plano dá um ângulo de vista diferente para o nosso espectador, criando uma outra percepção da cena. Próxima informação que nós devemos saber é em relação ao lado do ângulo que a câmera vai estar posicionada em relação ao assunto. O assunto, no caso, eu. Nós temos um lado frontal, ou seja, a câmera está vendo diretamente o personagem de frente, frontal. Vocês conseguem ver meus dois olhos, meu nariz e minhas duas orelhas. Não conseguem ver minha boca porque eu estou de máscara. Esse plano frontal, juntando com as outras duas informações que nós vimos, nós temos um plano frontal. A câmera ela está numa angulação normal, ou seja, a câmera está no mesmo ângulo, na mesma direção que eu. Ela não está nem mais baixa e nem mais alta. E a gente tem um plano que vai estar trabalhando em primeiro plano. A gravação, o enquadramento é da altura do peito à cabeça. Então nós temos o primeiro plano com altura normal e o lado frontal, neste enquadramento.
O outro lado que nós vamos ver é o plano de lado de perfil. A gente tem um plano que a gente consegue ver aqui, né, nessa outra câmera aqui à minha esquerda, o perfil do meu assunto, o perfil do meu personagem. Nós vemos o nariz em perfil, vemos uma orelha e nós vemos um olho. A gente tem essa característica de plano de perfil. Outro plano que nós veremos é o plano de nuca, né? Chegou o nosso colega Andrei, nosso ator, não ator, para poder mostrar esse tipo de plano. Então nós temos um plano, para mim, em relação a essa câmera, que nós chamamos de frontal, mas está captando o Andrei num plano de nuca. O plano de nuca não necessariamente vai gravar a nuca do personagem, mas a câmera ela vai estar nas costas, atrás do personagem, para estar gravando essa cena. Esse tipo de enquadramento que a gente vai usar, de plano que a gente vai usar, ou esse lado do plano, ele é muito utilizado em diálogos, para poder contextualizar um diálogo, se estivesse na cena eu e, no caso, o Andrei, para ele poder estar na cena, no enquadramento. Para não dar a sensação que eu, ator, eu, personagem, estou conversando sozinho. Então a gente tem esse plano de ombro, né, de nuca, na verdade, mas também chamado de ombro, né, shoulder, para poder ter essa complementação de imagem. O último plano que nós veremos é o plano 3/4, que ele vai estar a 3/4 ou 45 graus do personagem. Não necessariamente arrisca nessa medida, mas é o plano que a gente denomina 3/4 ou 45 graus. Esse plano ele vai pegar o personagem entre o frontal e o perfil. Então ele vai pegar o meio termo entre esses dois lados do personagem. Então a gente vai ter um plano que vai pegar um olho, né? O nariz, não por completo, né? Meio de lado, parte do outro olho e uma orelha do personagem. Finalizando a parte de planos e enquadramentos, uma regra muito importante que nós temos e que ela é trabalhada em diálogos é a regra dos 180 graus. É uma regra utilizada para planos e contraplanos em diálogos. O que essa regra diz? Se você for fazer uma situação de diálogo como essa, todas as câmeras deverão estar de um lado, de forma que não gere confusão ao espectador com quem os personagens estão conversando. No caso aqui, eu estou posicionando as câmeras de um lado dos nossos personagens, ou seja, se a câmera está à minha direita, no meu contraplano, a câmera vai estar à esquerda. Se eu colocar as duas câmeras na mesma posição, dá a sensação que o personagem está falando com ele mesmo, ou que ambos os personagens estão falando lado a lado, e não um de frente para o outro. Então, essa questão do diálogo, eu consigo conversar comigo mesmo, fazendo essa ideia de plano e contraplano. A sensação que dá é que eu estou conversando comigo mesmo, tendo essa troca de câmeras. Essa câmera que vai, essa câmera que volta, consigo fazer isso com tranquilidade. E dá para entender que um personagem está falando com o outro. Eu posso inverter essas câmeras e dar a sensação que nós dois estamos falando com uma terceira pessoa, estamos lado a lado fazendo esse tipo de diálogo. E essa técnica de montagem, de conversação, ela pode ser trabalhada de acordo com o roteiro. Se a intenção for realmente dar essa sensação que está os dois personagens conversando juntos, né, contra um terceiro personagem, ou ser um diálogo paralelo, você consegue criar essa estética visual, essa narrativa visual, através dessa montagem, desses planos de câmera. Como vimos na aula de hoje, toda essa sequência de planos que a gente pode utilizar para poder fazer o enquadramento do nosso assunto, né? No caso do nosso personagem. Então, o enquadramento é a descrição de cada plano que a gente vai trabalhar. Temos o plano geral, que a gente vai ver a imagem como um todo, né? A gente vai situar o nosso personagem num local. Nós temos o plano inteiro, que a gente vai captar o personagem por inteiro, movimentações, expressão corporal, fica muito visível nesse tipo de plano. Nós temos o plano americano, que é um plano mais próximo, que vai fechar da coxa até a cabeça do personagem. Nós também temos o plano médio, que é metade do personagem, então ele vai enquadrar da cintura até a cabeça. E vamos aproximando, nós também temos o primeiro plano, que a gente está mais próximo do personagem e vai dar mais atenção ao que ele vai falar ou à expressão que ele vai ter. Temos também o primeiríssimo plano, que a gente vai ver basicamente o rosto, a expressão do nosso personagem.
Então toda a carga emotiva ela fica nesse plano. Se você quiser trabalhar uma emoção, algo mais forte, para o espectador perceber isso, é o plano mais indicado. Além disso, nós vimos também a questão da altura, do ângulo da câmera. Então a gente tem um plano zenital, que é um plano de cima, né, apontado para baixo. Nós temos o plano plongé, né, que é um plano de mergulho, a câmera está apontada para baixo, ela está superior ao nosso assunto. Nós temos o plano normal, que é basicamente esse plano aqui que nós estamos nos vendo. Também temos o plano contra-plongé, que é uma câmera baixa apontada para cima, então vai dar uma ideia de superioridade de quem está sendo gravado, quem está sendo percebido pela câmera. E nós temos o plano contra-zenital, que é um plano bem diferente, né? Ele é bem específico. Dificilmente você vai ver um diálogo em plano contra-zenital, mas ele também pode ser trabalhado justamente para dar uma outra percepção ao nosso espectador. E além disso, nós também vimos os lados, os planos, né, com relação ao lado que a câmera vai estar do nosso assunto. Então temos o plano frontal, nós temos o plano de perfil, nós temos o plano de nuca e nós temos o plano a 3/4 ou 45 graus. Percebam que toda vez que você for fazer um enquadramento, que você for determinar um enquadramento e o personagem ele vai estar na cena, né? A referência da cena é um personagem, um objeto, você vai ter que especificar o plano que você vai usar, né, em relação à distância, se é um plano médio, se é um plano americano. Você vai trabalhar com a altura da câmera, se você vai ser um plano médio em contra-plongé, um plano médio em plongé. E você também vai trabalhar o lado do personagem. Pode ser um plano em contra-plongé de perfil. Então ele tem uma outra percepção, ele vai dar uma outra imagem para o nosso espectador. Para a gente poder trabalhar e entender essas imagens, né, a gente vai usar um recurso que a gente chama de storyboard. O storyboard nada mais é do que você pegar a parte textual, né, o roteiro, e em cima desse roteiro você vai interpretar aquele texto em imagens. E a melhor maneira da equipe entender como é que vai ser interpretada aquela parte textual, né, cada um vai ler, vai imaginar uma cena, é você fazer uma decupagem. Então você vai pegar parte a parte do texto e vai pensar ele em frames, em quadros, né? Em imagem. E conforme você vai fazendo esses quadros, decupando essa cena, essa movimentação de câmera, esse posicionamento de câmera, você vai traduzir isso num que a gente chama de storyboard. Você vai desenhar esses frames para a gente poder entender, né? Para a equipe poder entender o que vai ser gravado, como a câmera vai se posicionar, como os personagens vão se posicionar, preenchendo o frame, o quadro da câmera. E nessa ferramenta do storyboard fica mais fácil de você definir como vai ser a movimentação de câmera, já que você tem um quadro, você tem os personagens ali e você consegue definir se vai ser uma movimentação de pan, de tilt, se vai ser uma movimentação in, né, um traveling in, uma movimentação out. E isso vai dar para construir, entender melhor a equipe, como é que vai ser essa movimentação, esses enquadramentos, para poder facilitar o trabalho. Inclusive, você pode ver a questão cenográfica, né? Qual cenário que você vai usar, como você vai trabalhar, quais recursos você vai precisar, seja de iluminação, figurino, um recurso cenográfico, você vai precisar para poder trabalhar aquela cena. Além do storyboard, nós também temos um mapa de luz, né? Um mapa de iluminação, que é o esquema de luz que você vai usar para fazer aquela cena. Mas com o recurso do storyboard, você já começa a imaginar como é que você vai iluminar a cena, né? Se você vai ter que querer luz de um lado e sombra do outro, se você vai querer luz em tudo. E isso facilita muito o trabalho de toda a equipe, de entender aquela cena e de como é que vai ser produzida aquela cena. Todos os filmes, mesmo tendo um roteiro, eles acabam tendo algumas adaptações e algumas diferenças entre o roteiro e o storyboard e o trabalho final produzido. Isso é normal. Mas você precisa ter um norte, uma referência para começar a captar. Então é isso, gente. Não esquece de botar sua dúvida aqui embaixo, nos comentários do YouTube, para eu poder responder. E próxima aula a gente vai ter uma live de interação. Vou pegar essas dúvidas de vocês e vou responder nas lives. E vou trazer um conteúdo bem bacana de como foi produzir esse material para o curso de direção de fotografia para curtas-metragens. Alguns aprendizados que tivemos, algumas dicas e algumas sugestões. Não percam a live na próxima terça-feira, às 19 horas. Até lá!